E aí, pessoal, eu sou o chefe e hoje daremos continuidade ao nosso projeto Bombermão. Isso que está passando no vídeo é um review dessa aula que vou passar para vocês. Se vocês ainda não conhecem o projeto, eu deixaria um link com a playlist desse projeto na descrição do vídeo. Na primeira aula dessa playlist, eu explico sobre o projeto e qual a finalidade dele, beleza? Então, fiquem com essa aula e que a força esteja com vocês. Bom, antes de começar a aula, eu vou só explicar algumas mudanças que eu fiz no projeto, né? Não no Bombermão, na verdade, mas no conceito do site em si. Na verdade, só foi no site. Quando vocês precisam de alguma coisa, de algum arquivo, ou ver código, alguma coisa, vocês acessam lá o site, o chef.rocks, e entram no post lá que vocês querem e baixam os arquivos, certo? O problema é que... Problema não, né? Antigamente, só dando uma explicação rápida, eu tinha um projeto com os amigos chamado gameslife.com.br, né? Que era um site relacionado a jogos e a gente fazia uns posts lá de notícias, gravava alguns gameplays e tinha página no Facebook e tudo mais. E recentemente a gente voltou com esse projeto. Então, se vocês quiserem até acessar, é gameslife.com.br, que aí tem notícias de jogos e dicas e um monte de coisa, curiosidades. E tem a parte de seção de desenvolvimento lá, né? Que é a parte de desenvolvimento de games que eu ou até outro carinha que posta lá algumas coisas. Como a gente voltou com esse projeto, eu vou integrar o projeto chef.rocks nele. Então, quando vocês digitarem na URL aí chef.rocks, ele vai ser redirecionado lá pro site do Games Life, acho que é /gamedev, uma coisa assim, que é desenvolvimento de games, né? E lá vai ter os arquivos também, que nem vocês acostumam fazer, só que aí vai estar Games Life lá, então só precisam ficar assustados se vocês entrarem lá e ver que é outro site, mas é só essa integração que a gente vai fazer, só que o nosso canal aqui do YouTube, ele vai ficar só relacionado a desenvolvimento mesmo, então não vai mudar nada no canal. Só a parte que vocês forem buscar os arquivos lá e ver as classes para vocês copiarem e colarem, aí vocês têm que acessar pelo site lá mesmo. Mas eu vou deixar sempre o link na descrição, que é só você clicar, ele já vai ir lá pro local para vocês poderem copiar os códigos que eu estou utilizando aqui e também copiar os arquivos se vocês quiserem acessar. Beleza? Então vai ter gameplays, já que a gente voltou agora, né? A gente tinha parado do começo desse ano, de 2015. Então a gente voltou agora, e se quiserem dar uma olhada depois, a gente vai ter uns gameplays lá no YouTube do canal, que aí eu vou me deixar na descrição desse post também. Se quiserem dar uma olhadinha, vai ser bem divertido a gente jogando e comentar nos jogos do cotidiano, beleza? Tá, mas vamos voltar nessa aula, que essa aula tava só colocando os tópicos que eu vou falar. Essa aula vai ser bem complicada, então... perceberam que agora não tem mais nada de facinho, né? Não tem mais função, não tem ficar fazendo repetição, análise, nada. É só pauleira agora, né? E não vai parar não, que agora é só coisa mais difícil, cada vez mais difícil. Então, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, é só vocês falarem, beleza? Tá, mas vamos lá. Vamos ver só como que tá nosso jogo aqui, né? A gente fez na aula passada o esquema de explodir as bombas, né? E também na parte de condição do jogador. Explodir as bombas não, os bloquinhos, né? E a condição do jogador, certo? Quando a gente coloca uma bomba, aqui a quantidade de bombas ela diminui e depois ela aumenta quando explode a bomba. Isso é a classe de condições. E hoje eu falei que eu ia explicar uma parte para diminuir o sangue do nosso carinha, certo? E também eu vi no tópico lá que eu estava fazendo, dá tempo a gente incluir já os itens. É isso mesmo, os itens que estão famosos, né? Que a gente está falando desde do meio das aulas. Acho que desde da aula 10 que a gente está falando assim, não, a gente vai implementar os itens. Eu implementar os itens e nunca chega. Aí esse dia chegou e a gente vai implementar hoje os itens. Eu não digo que vai ficar 100% já hoje, mas a gente vai fazer já o conceito deles para vocês conseguirem já pensar, colocar nos jogos de vocês para essa parte dos itens. A gente não vai fazer a parte ainda de armazenar esses itens. A gente só vai, tipo,
Que nem se for fazer inventário, ainda não vai dar pra fazer. Eu só vou conseguir fazer essa parte do inventário quando eu vou fazer a parte do item de chutar a bomba, que aí vai ser um item mesmo. Mas esse, quando eu pegar mais bombas, eu só vou aumentar a quantidade de bombas, então não é tão complicado. Mas dá pra vocês pegarem a base de como fazer. Beleza? Então, ó, deixa eu voltar aqui, né? Vou explicar o conceito para vocês primeiro, né? Como é que eu vou explicar a parte do HP do personagem? Deixa eu pensar. Vamos explicar da explosão da bomba, né? Vou abrir aqui o explosão bomba, né? 2 vezes. Fechar esse monte de gente aqui. 200%. Então, ó, a explosão da bomba, quando termina, destrói. Aqui, ó, ela tem uma classe chamada dano detectado. Ele verifica se o objeto que está vindo, que é o colisor, se tem esse dano detectado, com o script desse dano detectado, certo? Se for diferente de nulo, é que tem. Então ele faz esse objeto receber essa função aqui. Receber não, né? Executar essa função. Então isso quer dizer que o script, o objeto que tiver esse carinha, esse dano detectado, ele vai executar essa função nele, certo? Então tem que ter o script e dentro do script tem que ter essa função. Aí vamos abrir aqui o nosso bloco. Sprite não. Ele tem o script, certo? Deixa eu aumentar aqui. Ele tem o script de dano recebido e também tem a classe dano detectado. Então esse cara aqui está funcionando por isso, que ele tem esses dois caras aqui. Então a única coisa que tem que ter é esses dois caras. Aí a questão é, por que eu vou mandar destruir já aqui, já executar esse cara aqui, sendo que se eu colocar no nosso personagem, ele vai destruir o nosso personagem. E isso eu não quero. Eu quero que quando eu acerto o fogo nele, ele diminui o HP dele. Então não pode destruir ele, né? E como que a gente tem que fazer, né? Existem algumas formas de fazer isso, eu vou explicar que eu acho mais correto. Pode ser que tenha mais códigos, mas é a forma mais correta. Eu poderia colocar aqueles ifs lá, tipo if se a tag for personagem, diminuir a vida dele. Se for bloco, ele faz isso. Se for isso, faz aquilo. É mais fácil eu passar o dano detectado para alguém e ele saber o que faz com isso, certo? Isso que eu venho explicando nas outras aulas. Desculpa. É para delegar a função de dano recebido para a pessoa e a pessoa que sabe o que tem que fazer com isso, né? Se eu dou R$100 para você, eu não tenho que falar assim, ó, compre para mim, compre para você mesmo giló, sei lá. Aí você fala, putz, eu não gosto de giló, mas mesmo assim você vai ter que comprar. E eu não quero isso, eu quero te dar R$100 e você faz o que quiser, né? Na verdade, não vou te dar R$100 porque eu não tenho. Mas enfim, então eu vou fazer a classe receber essa função aqui, dano recebido, e a classe faz o que quiser com isso, certo? Mas para isso eu vou explicar um conceito para vocês. Existe uma coisa chamada hierarquia de classe, que é tipo assim, eu vou ter uma classe genérica. Imagine nosso personagem, vai ter o personagem e vai ter o inimigo, certo? Quando você tem várias coisas genéricas entre os dois, que é coisas semelhantes entre os dois, tipo, por exemplo, a vida. O nosso jogador vai ter a vida dele e o inimigo também vai ter a vida, certo? A diferença é que, dependendo do inimigo, ele vai ter só 1 de vida e nosso personagem vai começar com 3. E dependendo do inimigo, se for tipo o chefão, ele vai ter 10 de vida e o nosso personagem vai ter 3. Então ele vai ter a vida, só não vai ter a quantidade exata. Então, mas ele vai ter uma vida, certo? Hoje tá uma beleza na minha garganta. Então ele vai ter essa parte da vida, só que não vai ser determinado o valor. Então ele vai ter essa variável de vida, os dois vai ter a variável de HP também, certo? A diferença, na verdade eu falei ao contrário, não é vida, é HP. Tipo, o nosso inimigo ele tem, sei lá, 10 de HP, e quando terminar tudo, ele vai tirar uma vida dele,
Nosso personagem também vai ter o HP, só que ele vai ter 3 de HPs. Quando terminar os 3 de HPs, ele vai remover uma vida do nosso personagem. Se o nosso personagem tiver 0 de vida, ele dá game over. Assim como o inimigo. Se tiver 0 de vida, ele morre e acabou pra ele, né? A maioria dos inimigos vai ter só 1 de vida. Pode ser que a gente faça um inimigo que tenha mais vidas, né? E lembrando que os inimigos podem ser outros players. Então, não deixa de ser uma estratégia também de usar isso. A gente pode usar players da máquina, aí ele também tem as vidas dele, né? É tipo o nosso jogador, mas ele controla pela máquina. A gente pode até pensar em inteligência artificial para ele depois, mas isso futuramente. Então, voltando, então tem semelhança entre as classes, certo? Tem a classe de inimigo e a classe de personagem. Como tem uma semelhança... de personagem não, jogador, né? Como tem uma semelhança entre eles, eu posso fazer uma classe de condições de personagem. Que aí eu posso usar nos dois. Os dois vai ter vida, os dois vai ter o HP, só que a gente vai ter que ter também uma condições do jogador e uma condições do inimigo. Por quê? Porque condições do jogador, ele vai ter as coisas específicas do jogador. Por exemplo, a parte de quantidade de bombas. A quantidade de bombas eu não tenho no inimigo, eu só tenho no nosso personagem, o nosso jogador. Então, ele não tem essa questão como é que se fala? Tem as coisas específicas, né, que são essas bombas, e o inimigo não tem essas coisas específicas, então ele só vai ter algumas coisas. Eu vou explicar para vocês na prática. Prática mais ou menos, que a gente não tem um inimigo ainda, né? Mas tá vendo aqui, ó, essa classe aqui tem condições de jogador. Eu vou criar um script aqui chamado condições personagem. Certo? Vou clicar aí 2 vezes nele. Abrir para 200%. E isso aqui condições personagem, certo? O esquema que eu expliquei de hierarquia de classe é tipo assim. Tá vendo esses 2 pontos aqui? Significa que essa classe condições de personagem implementa, ou extende, sei lá, implementa monobehavior. O que é esse monobehavior? Esse monobehavior nada mais é que uma classe do Unity que tem já algumas coisas lá, né? Se a gente usar alguma função, alguma coisa do monobehavior, você pode executar direto daqui. Tem algumas coisas que eu falei que ele... Tipo, o start lá, ele tem nesse cara aqui. Mas na verdade é do Unity... da ideia da Unity que tem. Então se você usar alguma coisa tipo Game Object aqui, ele vai usar desse carinha aqui em cima. Esse carinha aqui significa que essa classe aqui estende esse cara. Então ele executa várias informações que tem nesse cara aqui. Ó. Se você apertar F12, pelo menos no Visual Studio, eu acho que nos seus deve ser Ctrl D ou Ctrl na classe. Ele tem várias informações aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ele tem várias outras funções dentro dele. E só da gente implementar ele, e também que ele implementa outro cara. Aí se você for entrando dentro deles, olha, incrementa componente, aí entrando dentro deles tem bem mais coisas. Deixa eu voltar lá, nossa. Então quer dizer que cada um implementa o outro até chegar no final. Então se tiver alguma informação lá, alguma função dentro desse carinha, esse carinha também vai executar. Então por isso que é importante saber disso, que quando você implementa, ele já executa todo mundo que tem lá dentro. Se você digitar override aqui... deixa eu explicar primeiro o que é a palavra, né? Então condições personagem, ele está estendendo esse monobehavior. Se eu falar assim, cadê condições do nosso jogador, né? Deixa eu aumentar aqui. A quantidade de vida e de HP. Eu não quero que tenha nesse cara, eu quero que tenha aqui. Certo? Ele vai ter um public quantidade de vida e um public a quantidade de HP.
certo? Tá vendo que aqui, ó, ele não deixou ele colocar porque ele não tem mais aqui, certo? Se eu salvar aqui, ó, salvei, certo? Eu venho aqui no condições de jogador. Em vez de eu estender aqui monobehavior, eu estendo condições personagem. Ó, tá vendo? Só de apertar Ctrl S, ele já parou de reclamar aqui, ó. Por quê? Porque dentro desse condições personagem, já que eu estou estendendo esse cara, ele tem todas as informações que tem nessa classe. E o que tem nessa classe aqui é a quantidade de vida e a quantidade de HP. Então, só de eu implementar esse cara, ele já como se fosse adiciona aquelas duas variáveis, aquelas duas implementações de declarações de variáveis aqui em cima. Então, se eu colocar alterar ela, ele já tem essas informações. A questão é, se eu tenho uma condição de jogador, eu sou obrigado a ter a quantidade de vida? Nesse caso, sim, né? Porque condições de jogador, se eu colocar isso, eu sou obrigado a ter esse carinha aqui. Então, eu vou explicar para vocês também, não nesse código aqui, no outro. Desculpa. Se nesse código no outro, essa questão de obrigação. Beleza? Mas só para vocês entenderem, tá vendo que aqui é a condições de personagem, ele implementa, se eu apertar aqui com F12, ele implementa esse cara aqui que é condições de personagem, que tem essas informações aqui. E esse cara implementa esse. Isso quer dizer que o nosso personagem aqui, ele também é um monobehavior também. Porque ele implementa esse cara aqui atrás. E esse cara aqui implementa o outro e assim por diante. Até chegar no último lá, que é o objeto. O último sempre é o objeto, né? Então, só para vocês entenderem que todo mundo vai implementando um ao outro até chegar no final, que é o objeto. Então, todas as classes, eu digo todas, é todas mesmo. Se eu clicar aqui, tipo, deixa eu ver se string dá para fazer. Ó, string, ela é o... Cadê? Aqui ela é só uma namespace só. Que tem várias outras coisas dela. Se eu entrar aqui mais um... Cadê? Int 32, tá vendo? Ah não, aqui ele não vai dar pra abrir. Aqui é só um struct. Aqui é só uma tipo declaração do sistema mesmo, tá vendo? Mas ele não vai entrar nesse mérito, senão vai complicar mais a vida de vocês. Mas só lembrando que esse cara aqui vai chegar uma hora que vai chegar até o objeto. Então quer dizer que você vai implementando, que você pode ter mais implementações. Porque se eu criar agora só condições, aí depois eu tenho condições personagem, depois condições jogador, eu poderia ter feito dessa forma. Que aí condições seria condições básicas, sei lá, que tem condições, todo mundo tem condições, tem que ter vida. Aí todo mundo tem condições personagem, tem que ter vida e HP. E todo mundo que for condições de jogador tem que ter vida, HP e quantidade de bomba. Sei lá, uma coisa assim. Então dá para fazer várias implementações. E isso quer dizer que se eu chamar a classe... Se eu identificar esse cara aqui como condições personagem, quer dizer que esse condições de jogador também é condições personagem. Não sei se ficou meio claro, mas eu vou explicar melhor agora na parte do dano. Eu vou fechar esses dois carinhas aqui, né? Deixa eu só ver se deu problema aqui, porque sempre altera as coisas e não testa, né? Ó, tá vendo a quantidade de bombas? Ó, mesmo eu não tendo a quantidade de vida, ele colocou como 1, certo? Aí de onde que ele pegou essa quantidade de vida? Aqui não tem, né? Então ele pegou do nosso condições de personagem. Agora eu vou explicar a parte do... Deixa eu aumentar aqui, 200%. Explosão da bomba. Então aqui, explicando pela explosão da bomba. Eu estou andando, quem tem essa classe aqui, o dano recebido, certo? E o nosso dano detectado aqui é esse cara aqui. Agora o que a gente pode fazer, né? Vamos lá no nosso carinha aqui. Vamos fazer do nosso personagem primeiro, que eu falei que eu vou diminuir a vida dele, então é relacionado a esse dano recebido. Eu vou aqui em Script, Create New Script, e vou colocar dano detectado jogador, certo? Vou abrir aqui duas vezes, então, reload aqui, que essa porcaria sempre volta. E aqui, ó, em vez de ser
dano detectado, jogador que é monobehavior, eu vou colocar dano detectado, certo? Vou apagar esse cara aqui. Ó, só para vocês entenderem, eu não implementei nada nele, ele só está estendendo esse cara aqui, certo? Eu vou aqui, ó, nosso jogador, deixa eu ver se já está. Então, condições, não. Eu vou colocar dano detectado jogador dentro do nosso jogador, certo? Ele está aqui, ó. Ele não tem nada, ele só tem a implementação dele aqui. Se eu der play e vir aqui explodir o nosso, até mesmo que ele destruiu o nosso jogador, por que ele destruiu? Porque ele está implementando dano detectado. E no dano detectado tem a parte lá que ele destrói o objeto, certo? Então, para vocês saberem que quando você implementa alguma coisa, ele herda todas as o que está implementado nele. Que isso é chamado de herança de classe, que você herda as coisas da classe. Tipo assim, ó, se eu aqui colocar dano detectado, recebe aqui que implementa dano detectado, esse dano detectado jogador herda todas as informações que tem esse dano detectado. Então é isso que se chama de herança de classe, que você tem uma herança da classe que você implementou. Então, já que herança é como se fosse morte mesmo, você morreu, sei lá, seu pai morreu, você herda tudo aquilo que ele tem dele. A herança é a mesma coisa, se você implementa esse cara, você vai herdar tudo que tem nele. Com o dano detectado tem essa função só, ele vai herdar essa função, certo? Mas você pode fazer uma forma diferente disso, né? Porque se for assim, não faz diferença eu colocar aqui no implementar esse cara aqui, sendo que ele vai receber, já vai destruir o nosso personagem. O que a gente pode fazer? Primeiro, deletar esse cara aqui, né? Falar assim, agora você só vai receber a função dano recebido. Aí a função não vai fazer nada. Aí também não tem objetivo, né? Não tem por que eu ter isso. Aí que vem a parte legal da coisa, né? Você pode fazer assim, ó. Eu posso sobrescrever aquele método. Que quando você coloca dessa forma, ele só quer dizer que a classe tem isso. Então esse dano detectado do jogador, ele tem de alguma forma aquele dano detectado, certo? Aquele dano recebido, com essa função aqui. O que dá para fazer é sobrescrever aquele cara para fazer de um jeito diferente no jogador. Porque todo mundo recebe dano, mas todo mundo trata de uma forma diferente. No nosso caso não é diferente, a gente vai receber o dano do jogador e a gente vai tirar a vida do nosso personagem. Então, para isso, a gente usa um cara chamado Override, que é esse cara aqui, que se chama, em português, é traduzido para sobrescrever. Que você vai sobrescrever alguma coisa. Quando você coloca o Override e clica espaço, ele fala todas as coisas que você pode sobrescrever. Então, você pode sobrescrever tudo que tem aqui. Deixa eu só ver aqui. Dano detectado, certo? A questão eu preciso sobrescrever esse cara aqui, mas você vê que ele não tem nada, tá só assim, ó. Eu preciso falar que esse carinha aqui de uma forma ou outra que dá para sobrescrever ele, certo? Mas melhor ainda, já que eu estou só implementando a função, eu poderia até fazer assim, ó. Só para evitar os espaços. Porque eu não preciso que ela faça nada. Eu preciso que ela... eu não preciso ter nada dentro da chave, só preciso que ele tenha a função. E para isso, não seria mais fácil fazer assim, ó? Eu quero que só a assinatura da função seja assim. E quem tiver com esse dano detectado, e ele que implemente o resto dessa variável aqui. E quando você determina que é uma função ou algum método, uma variável, sei lá, que ela é incompleta, a gente é chamado de abstrata. O que significa esse abstrato? Significa que é uma classe que ela não está terminada, não está toda implementada, só que ela é a base da classe. Eu quero que todo mundo que tenha dano detectado tenha como base esse dano recebido, certo? Então, para isso, a gente vem aqui depois do public e coloca abstract, certo?
ele sendo abstrato, você consegue só fazer a assinatura da função. Fala assim, ó, eu quero que todo mundo que implementar o dano detectado tem que tratar esse cara aqui. Tipo, se vira-se o que você vai fazer, mas eu quero que você trate esse cara aqui. Beleza? Aí aqui, ó, a diferença é que você tem que colocar aqui que é abstrata também. Aí a classe inteira é abstrata. Aí ele vai ter métodos abstratos dentro dele. Aí você pode vir aqui, ó, override, certo? Tá espaço. Tá vendo? Agora tem dano recebido aqui. Então ele tá falando assim, ó, lá tinha o dano recebido, só que não estava abstrato. E aí aqui agora não está implementado. Agora eu vou implementar ele. Aí você aperta espaço. Opa. Eu coloco o dano recebido, ele já faz, tá vendo? Tudo para mim direitinho, ó. Public override, void, é o que está lá, né? Dano recebido e recebe alguma coisa. Eu vou já explicar para vocês o que é esse não implementado aqui. Eu vou apagar primeiro, salvar e ir lá no Unity. Só de eu salvar, ele vem aqui no console, ele dá um erro, tá vendo? Se eu abrir aqui esse erro, ele está falando assim, dano detectado jogador, que é onde está dando o problema. Ele está falando que não foi implementado o inner hint, né, que é o código, os códigos abstratos do membro dano detectado, que é a classe dano detectado, o dano recebido. Ele está falando que não foi implementado esse cara, que é um abstrato. E quando você coloca abstrato, ele obriga você a colocar. Se você não colocar ele não deixa executar, que ele dá erro. Então, ó, esse throw new system not implement exception, que parece o nome de um Autobot, é basicamente assim, ó. Joga uma nova mensagem, certo? Esse throw aqui é como se fosse você jogar. Tipo, joga uma nova mensagem, que é esse system aqui. Na verdade, eu jogo uma nova exceção, que é esse exception aqui. Jogue uma nova exceção falando que não foi implementado, tá vendo? Not implement. Que não foi implementado. Então, isso é uma exceção, que é quando você não implementa, ele dá esse erro aqui. Aí, se eu salvar aqui, vou apagar, né? Ah, tá. Esse aqui é outro erro, mas você viu que ele trocou o erro, ele não está dando mais o erro de lá. Esse erro está dando por quê? Aqui no projeto, eu não consigo, aqui na explosão, bloco, eu não consigo mais colocar, já que eu transformei essa classe em abstrata, eu não consigo mais instanciar ela direto no nosso objeto. Aí não dá, ele dá pau. Quando você cria uma classe com abstrata, ela só é uma base para as outras classes. Então esse cara aqui, eu vou remover ele, certo? Remover componente. Aí, eu espero que não dê mais problema. Não deu problema, ainda bem. Porque tá vendo que ele estava com uma classe abstrata dentro do nosso bloco, e não pode. Quando você cria uma classe abstrata, é só uma base para as outras classes. Então aqui a gente criou um dano detectado jogador, certo? E que tem que sobrescrever o dano recebido dentro desse dano detectado. E nele aqui a gente pode fazer o que quiser agora no jogador. E o que a gente vai fazer é acessar lá condições jogador, .instance, né, para acessar a instância dela, que é da condição lá, que é o singleton que a gente usou na aula passada. Se vocês não viram a aula, uma aula extremamente importante. Condição jogador e instance que mais? A quantidade de vida, né? Ó, tá vendo que aqui a quantidade de vida de HP nem tem na classe lá, mas como ela herda, ela tem aqui, aparece aqui também, certo? Então a quantidade de HP diminui, certo? Então eu vou vir aqui, ó, apertar play. Tá, calma aí, rapidinho. Ah, não vai explodir o nosso bloco porque eu tirei o script dele, né? Mas só, tá vendo? O nosso jogador, aqui a quantidade de HP tá 3, certo? Aqui no lado direito no Inspector, tá 3. Se eu aqui colocar a bomba, ele explode e diminui, tá vendo? Agora a quantidade de HP ficou 2. Se eu colocar 2 bombas, ele explodiu de cima e de baixo e a vida foi a 0. Depois eu vou fazer o esquema de quando a vida chegar a 0, ele faz alguma coisa. Mas ainda não.
Beleza? Então, essa parte de hierarquia de classe que eu queria ensinar para vocês, que é a parte das implementações aí, né? Você implementa uma classe, ela herda tudo que tem nela. Então já vamos fazer o nosso bloco agora, né? Que a gente vai fazer uma aula bem importantezinha hoje, que é a parte dos itens, né? Vamos ver se a gente consegue chegar até lá hoje, né? Hoje vai ser o dia. Então, ó, dano detectado, eu vou fechar aqui, né? Que eu já sei o que precisa nele. Explosão também. Esse aqui também eu vou fechar, né? Então eu vou abrir aqui projeto. Vou ter que criar um novo script, né? Que é para o nosso bloco. C# script. Dano detectado. Bloco. Certo? Vou abrir aqui, dar reload, porque senão dá problema. É probleminha. Apagar esses caras aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro que eu tenho que fazer é trocar esse monobehavior aqui, né? Dano detectado. Que aí, ele, além de herdar o monobehavior, ele sabe que esse cara aqui precisa da implementação dos carinhas lá, né? Do dano recebido. Tanto que se eu apertar só salvar, ele reclama aqui que não tem o dano recebido. Aí eu venho aqui, cadê o override? Dano recebido, e ele já coloca como público, tá vendo? Eu até esqueci de falar, mas quando você coloca só override assim, ó, ele também reclama. Ele tá falando assim, ó, dano detectado bloco, a função dano recebido, ela é virtual ou abstrata. O membro dela é virtual ou abstrata. E ela não pode ser privada. O que é privada? Que é esse private aqui, né? Eu lembro que eu expliquei para vocês. Quando é private, ele só executa dentro desse bloco aqui de código dessa classe aqui. Então tudo que você colocar como privado, ele executa só dentro dessa chave aqui. Então tem que colocar como public aqui para você poder executar fora. Certo? Mas quando você for dar override, sempre dá só override que ele faz o resto. Deixa eu só botar aqui, ficou tudo zoado, né? Certo? Aí aqui, ó, eu vou tirar esse cara. Então, beleza, estou recebendo o dano recebido. Recebendo o dano recebido não, né? Mas eu estou já identificando que esse cara aqui recebe alguma coisa. Aí o que eu tenho que fazer, né? Eu podia vir aqui, só destroy. Que nem estava lá, né? Só que agora só tem no bloco. Essa é a real diferença. Que agora só tem no bloco. O nosso jogador vai diminuir a vida e o bloco... Opa! Esqueci de fazer alguma coisa? E não destruiu o bloco? Ah, eu não coloquei. Eu coloquei dentro do bloco? Não, né? Claro que não, né? Dano do bloco. Eu já cheguei, eu tinha errado tudo, ia dar uma pau. Ó, então destruiu o bloco e não matou nosso personagem. Tá vendo que são dois tipos de dano detectado em carinhas separados. Depois a gente tem que arrumar isso. Eu vou fazer uma aula depois só para arrumar essas coisas aqui, que eu tenho tanta coisa para arrumar. Colocar isso aqui em pastas separadas, para fazer ataque dos danos e do movimentação, os controles, tudo em pastas separadas, porque tá ficando bagunça já essas pastas aqui, né? Mas ainda tá funcionando. Vocês viram que ele tira ele destrói o bloco e o nosso personagem ele só tira uma vida. Aqui nosso personagem ficou com 2 vidas. 2 HPs na verdade, né? Sempre confundo vida e HP. Mas eu não quero isso, né? Eu não quero que ele destrói o bloco ainda. Hoje, como a gente vai fazer a parte dos itens, eu vou já fazer colocando na parte dos itens. Mas vamos lá, né? Vamos primeiro chegar onde tem que ter a parte dos itens. Então aqui, ó, quem controla hoje tudo que tem no mapa dos itens e tudo mais é esse cara aqui, né? Deixa eu abrir aqui 200%. Essa classe aqui de mapa controle, que ela controla tudo que tem, tudo que está mapeado, os blocos e tudo mais, os pilares. É ela que vai controlar todas as informações do que tem no mapa, ele que é o controle desse mapa aqui, certo? Então o que a gente tem que fazer é conseguir chegar até eles, né? Eu vou vir aqui no dano detectado,
e vou falar assim, ó. Vou colocar como public primeiro para a gente conseguir ver lá, né? Ele precisa achar esse script chamado mapa controle. Então, mapa controle, certo? Ela é uma variável pública, né? Ela é do tipo mapa controle, o nome dela é mapa controle, certo? Então nós temos aqui o nosso mapa controle. A questão é, eu só colocar o tipo aqui não quer dizer que as informações desse mapa controle estão dentro dele. Eu preciso atribuir o valor dentro desse carinha aqui. E para isso, eu vou lá no void start e vou iniciar essa variável aqui. O que tem dentro dessa variável? Eu tenho que achar aquele carinha lá, né? Como é que eu vou achar o mapa lá, né? Esse mapa aqui, né? O que dá pra gente fazer é colocar uma tag. Lembra que a gente explicou as tags nas aulas anteriores? Eu acho que na aula passada ou na aula retrasada. Das tags que a gente adicionou no personagem, do pilar do bloco. Eu vou aqui adicionar uma nova tag, maisinha aqui, e vou adicionar aqui mapa. Certo? É uma tag. Aí eu venho aqui no nosso mapa e coloco a tagzinha nele. Aí agora eu já tenho uma identificação desse mapa aqui. Eu posso vir aqui, ó, falar assim, ó, GameObject.find find GameObjects with tag, que é tipo assim, ó, procure todos os objetos de jogo com a tag, aí você coloca a tag que é, né, mapa. Assim, dessa forma, eu tenho acesso já ao objeto, na teoria, né? Eu vou testar, mas na teoria eu tenho acesso a esse objeto aqui. E dentro desse objeto, tá vendo que tem o componente do... Aqui é componentes, né? Quando você clica em adicionar componente, é um novo componente. Então esse aqui, caras, aqui, o transform e o controle é um componente. Então ele tem um componente de script nele. Então eu faço assim, ó, get component, certo? Abre essa chavinha aqui, que aí quando você abre esse símbolo de menor, ele fala para você colocar o tipo desse que tem aqui dentro, né? E qual que é o tipo dele? Esqueci o nome, é mapa controle. Certo? O tipo dele, que nem a gente fez aqui na variável, tá vendo? O tipo dela é mapa controle. E o tipo que tem lá, que eu vou pegar o componente, eu vou pegar o componente do tipo mapa controle. Então aqui eu só dou isso aqui para ele retornar, né? Então, ó, aqui eu estou falando assim, ó, dentro dessa variável aqui que eu estou instanciando aqui em cima, que é só uma referência dela, ela é do tipo mapa controle, só que ela está vazia ainda. Então eu vou pegar o que está aqui dentro do mapa, pegar o componente que está dentro dele e atribuir dentro dessa variável. Dessa forma, eu consigo aqui dentro do dano recebido, apertar ponto e acessar qualquer coisa que tem lá. Ó, tá vendo? Colunas? Que é as colunas que eu fiz lá. Deixa eu ver se tem uma... Não tem nenhuma função pública aqui, mas eu vou até criar uma aqui pra gente. Eu vou criar aqui, ó, debaixo do criar blocos. Public. Por que public, né? Tá vendo que tem uma tag public? Porque essas aqui são tudo privadas, então tudo é executado aqui dentro. Se eu coloco public, eu consigo acessar de fora. Aí eu vou fazer aqui... destruir bloco. Aqui ele vai ter que receber um GameObject, certo? Que é o bloco. Eu vou explicar para vocês já o porquê que eu tô passando o bloco aqui, né? Ah, tá. Aqui é void. Porque não vai retornar nada, eu só quero que ele faça a função e passe alguma coisa. Aí eu aperto Ctrl S aqui. Dentro desse cara aqui, ó, se eu coloco o ponto destruir, ó, aí ele já tem destruir bloco. E se eu aperto parênteses, ele já fala assim, ó, essa função destruir bloco, ele precisa passar um bloco. E é um objeto, então aqui eu posso passar o objeto que eu vou destruir. Certo? Dessa forma, aqui no mapa controle, eu poderia já fazer assim, ó, destroy bloco. Deixa eu só ver se esse bloco não é o mesmo bloco que tem aqui. Acho que vai dar problema se usar o mesmo nome assim, ó, aqui não daria problema, porque toda vez que você executa assim, ele entende que esse bloco
é dessa função aqui. Se eu fizesse esse tipo this assim, ele saberia que é dessa classe. Mas eu vou colocar no outro nome aqui para não dar nenhum pau depois e nem confundir ninguém. Então vai ser o bloco recebido. Certo? Então eu vou destruir o bloco recebido. Eu só vou ver se está funcionando, né? Dá play aqui. Então eu vou ver aqui, colocar a bomba. Ele vai destruir. Ó, tá vendo? A função de destruir nem está mais no dano detectado. Aqui ele só está mandando para o mapa controle destruir. Então eu só deleguei a parte de destruir para a função de controle do bloco, que ele que sabe o que tem que fazer com ele. Por quê? Além disso, eu preciso fazer mais coisas com isso, né? Eu não quero só destruir o bloco. Eu quero destruir o bloco e ver se eu posso colocar o item ou não, né? Então para isso, ó, a gente faz o seguinte. Deixa eu pensar aqui para ficar legal. Eu vou criar uma função aqui, verificar item, certo? Só que eu vou passar para ele. Eu não quero passar o bloco inteiro, porque eu só preciso. Quando eu conseguir destruir o bloco, eu quero, antes de destruir ele, preciso pegar a posição dele. Eu quero colocar o item bem em cima do bloco que eu destruí. Então eu preciso pegar a posição dele. Para isso a gente cria um vector tree aqui, chamado posição item. Que pode ser que seja um item, né? E ele vai estar... Opa, não é parênteses. Declarei a variável e ele vai receber o quê? Esse bloco ponto transform ponto position. Certo? O que esse position é? Exatamente esse cara aqui em cima, tá vendo a posição dele? Lembra que lá a posição de cada bloco é determinada pelo aquele for que tem um mapeamento que está aqui em cima, dos vetores aqui. Então se eu destruir um bloco, ele vai pegar a posição, tipo, sei lá 5, 3, cair na coluna 5 e na linha 3. Ou da linha 5 ou na coluna 3, uma coisa assim. Mas aqui ele está pegando a posição dele, que é um vector trace, tá vendo? Aí aqui eu vou passar para essa função a posição já dele. Aí eu vou criar aqui uma função aqui em cima, que ela não precisa ser public, aqui eu vou acessar só daqui de dentro. Void, verifica item, recebendo um vector tree, que é uma posição item. E aqui dentro eu faço o que eu quero agora com essa posição, né? Já que eu tenho essa posição. Mas a primeira, já que essa função chama verificar item, eu preciso verificar se eu vou colocar o item ou não. Para isso eu vou ensinar para vocês mais uma coisa, que eu expliquei um monte só nessa aula, que é a parte do range, do handle, na verdade. Eu vou dar um print aqui, só para vocês verem o que significa esse handle. Handle, opa. Range, colocar 0,2. Só para vocês verem como é que funciona isso. Então eu vou vir aqui, apertar play, ver se não deu nenhum pau. Explodir aqui, ó, e ele retornou como 1, certo? Explodir outro, como 1 também. E só tem 1. Ah, 0. Ó, também aqui está intercalando. Tem maioria em 1, né? Mas tem intercalando entre 0 e 1. O que é esse 0 e 1? Quando você faz essa função de handle, você coloca o range dele, que vai ser de 0 até no máximo 2. Então ele vai ficar intercalando entre 0 e 1. Que não vai chegar até o 2, né? No máximo é o 2. Então ele vai ficar intercalando entre 0 e 1, não chegando no máximo dele. Certo? Então aqui, se eu colocasse, tipo, sei lá, 20 aqui, ele ia chegar em algum número do 15, tá vendo? Ó, 15, 9, 3, 2, mas ele chega até no máximo 20, então chega no 19 na verdade, né? Então se eu colocar random range, que significa que 0 até 2 vai ficar entre 0 e 1. O que eu posso fazer é a parte dos itens dessa forma. Falando assim, if
A princípio eu vou fazer como if, né? Eu não vou explicar para vocês um cara chamado switch, porque senão vai... Aí vocês vão entrar em colapso, né? Então, ó, se o range que retornar esse cara aqui, que nem retornar lá, retornou entre 0 e 1, certo? Se for igual a 1, ou a 0, na verdade, eu vou fazer alguma coisa, certo? E se for else, vou colocar 3 aqui, só para vocês terem uma noção melhor. Else if, né? Se for igual a 1, ele faz outra coisa aqui. E se não for nada, ele só destrói o bloco, certo? Aí agora, esse cara aqui, eu sei que eu posso colocar, tipo assim, eu acho que aqui eu coloco print, item de bomba. E aqui embaixo, item de explosão. Vamos lá ver como é que funciona. Cheguei aqui, coloquei o bloco, ele destruiu. Ó, esse aqui não ia vir nada. Destruí esse. Eita, esse também não veio nada, vou esses dois. Um desses itens ia vir um item de bomba. Tá vendo? Aí aqui, ó. Outro vai ser outro item de bomba. De bomba. De fogo que é bom não vem, né? Cara, só vem de bomba. A explosão, tá vendo? Então, uma hora ou outra vem explosão, mas o range é a porcentagem certa. 33% de chance que tá vindo. Então, uma delas é o item vazio. Na verdade, tem 36% de chance, não, 66% de chance de vir algum item. Aí dentro desses itens pode vir o 0 ou 1, certo? Então 50% de chance dos dois. Então a gente já sabe que a gente está conseguindo já colocar o item, né? Aí a gente pode fazer o seguinte de já colocar o item, né? Eu criei aqui, vou abrir aqui, tem imagens. O item ficou feio pra caramba, até que eu não tenho muito tempo de vida, né? Que eu trabalho também e estudo. Então eu não tenho muito tempo. Então eu só fiz a bomba, coloquei um maisinho e uma bordinha em volta. Mas depois, futuramente, quando a gente tiver tudo pronto, já funcional, a gente arruma todas essas coisas. Mas tá vendo? Eu já criei aqui duas imagens com os itens que eu vou deixar lá no site para vocês. Eu vou aqui no projeto, abrir aqui o imagens, né? Jogar esses dois caras aqui dentro. Vou querer pegar o nosso bloco. Pilar não, cadê? É o pilar, né? O piso. Eu vou colocar o piso. Coloca o piso aqui em cima. Item bomba. Bomba, certo? Nesse item bomba eu vou mudar o sprite dele para item bomba. E arrasto ele aqui para prefab de novo. Aí ele criou um prefab da nossa bombinha. Vou alterar aqui bomba para explosão. Vem aqui em sprite, modificar o sprite dele para explosão, certo? Aí vem aqui e arrasta ele prefab. No mapa, eu preciso... Ah não, calma aí que eu preciso criar ainda, né? Cadê o script? Eu vou aqui em cima e criar mais dois carinhas aqui. O item bomba e item explosão. Aí agora ele vai criar aqui duas variáveis, né? Corta o item... Opa! Pega o item bomba e coloca no item bomba e o item explosão no item explosão, certo? Assim eu tenho já os dois carinhas ali. Aí o que eu tenho que fazer é aqui no nosso... Cadê? Nosso if aqui. Eu vou pegar esse instantiate aqui mesmo em cima. Só deletar essa última finalzinha aqui. Certo? Instantiate bloco, que não vai ser o bloco, vai ser nosso
Ou aqui era item bomba, né? Vai instanciar nosso item bomba. A posição aqui não vai ser uma aleatória, né? Ela vai ser a posição do nosso carinha ali, a posição item, certo? E aqui é a mesma coisa, só que eu vou colocar a explosão. Item, explosão. Certo? Então assim, ó, só para vocês entenderem antes de eu executar aqui, se tomar que dê certo, né? Eu estou verificando o item, ó, vamos voltar aqui, né? Cadê? Dano detectado, o do bloco. Ele vai achar quem tem a tag de mapa, pegar o script dele, aqui no script ele vai executar a função destruir bloco, aí ele vai lá e passando um objeto. Aí ele vai lá no mapa controle, vem aqui nessa função destruir bloco, passando o objeto, aí esse bloco recebido, ele vai pegar a posição dele, verificar se tem o item, que é essa função aqui em cima, verificou o item, ele vai fazer um if de range aqui. Se o resultado aqui voltar 0, 1 ou 2, ele vai voltar 0, 1 ou 2, certo? Se for 0, se for igual a 0 o retorno dele, ele vai colocar a bomba. Se for igual a 1, ele vai colocar a explosão. E se não for nada, ele só não põe nada, certo? Então aqui, cadê? Verificar a posição. Depois disso ele vai e destrói o bloco, certo? Então vamos ver se vai ter tudo certo. Tomara que sim. Esperamos que sim. Eu venho aqui, vou destruir esses dois blocos de cima. Não é possível ter nada de coisa, né? Vamos ver aqui, ó. Mais 2, né? Opa, calma aí que alguma coisa deu pau ali, né? Você viu que o item da bomba tá aqui, tá vendo? Tá, entendi. Entendi tudo. Ó, tá vendo que o nosso item da bomba, ele tá aqui, ó, tá vendo? Só que ele não apareceu ali. Isso é porque a gente pegou do piso. E o piso, ele tá com sort layers, tá vendo? Lembra que ele tava com sort layers do cenário? Eu preciso que ele seja dos itens, que é esse cara aqui. Olha lá, tá vendo? Agora o item tá aqui. Eu vou até voltar aqui pra ficar mais bonitinho. Eu fiquei até com medo agora, né? Que eu não cheguei a testar dessa parte, eu só escrevi o que eu ia falar, né? Ainda bem que a gente detectou rápido. Então vem aqui destruo. Não veio nada. Que deu azar mesmo. Aqui veio nossa bomba, tá vendo? Só que a gente não fez o esquema de pegar ainda, né? Caramba, sou muito azarado. Aí, ó, explosão. Então tá vendo que tá funcionando. Deixa eu só colocar de uma forma... Nosso jogador... Deixa eu aumentar a quantidade dele aqui. Cadê? Condições. Não posso aumentar pelo jogo aqui mesmo para não modificar muito. O meu explosão vou colocar como 10. Não, 10 não, 5. Então aqui se eu colocar... Opa! Se eu vim aqui colocar a bomba... Ó, tá vendo? Veio 3 bombas aqui, ó. Ó, foguinho e bomba. Desculpa. Então, ó, tá vendo? Já tá funcionando a parte de aparecer os itens, pelo menos. Eu fiz aparecer os itens, que eu acho que tá um encavalando o outro aqui em cima, né? Ou a impressão minha? Acho que tá assim. Acho que então parece que tá maior que o bloco. Depois eu arrumo a imagenzinha. Mas tá vendo? A ideia você já tem, que é a parte de... Isso aqui tá com escala? Os sprites? Tá com escala. Deixa eu ver se um só funciona. Então 2.5, né? Bom, isso eu vou precisar ver depois, porque que tá comendo um por cima do outro. Mas aí depois eu arrumo isso aí e eu passo para vocês atualizando lá o arquivo. Beleza? Então aqui para vocês saberem, tem que tá aparecendo os itens. Então, acho que o intuito da aula era só esse. Deixa eu ver. Então, só passando por cima que foi bastante coisa, né? A gente aprendeu sobre hierarquia de classe, que é uma implementando a outra. Aprendemos também a parte da
da classe abstrata, que ela é só uma classe base para as outras classes, que ela não termina de implementar, eu só coloco a assinatura da função aqui, certo? Então aqui está implementando, nosso dano detectado. Aqui a gente conseguiu achar o objeto com a tag, achar o script dele, mandar para ele executar essa função aqui. Dessa função aqui eu pego a posição do item que eu mandei, pego a posição pelo position, coloco nesse carinha aqui, verifico se tem item. Aqui eu faço um range só para ver se cai em uma dessas alternativas aqui e coloco aqui. Esse cara aqui a gente vai arrumar na próxima aula. Eu vou ver se na próxima aula a gente já faz outro refactor para a gente arrumar uma porrada de coisa aqui que a gente fez. Porque tem umas coisas bagunçadas. A gente arruma a hierarquia de passa, um monte de coisa, e essas coisas aqui também, né? Então aqui, depois disso tudo, que ele verifica se põe o item ou não, a gente destrói o item, o quadradinho. Beleza? E a gente conseguiu fazer também diminuir a vida do nosso personagem também com o esquema das condições do personagem lá. Certo? Então essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado, né? Se não ficou tão complicado e eu não sei se eu expliquei da melhor forma, mas pelo menos já tem o item aqui. Depois eu vou fazer... a gente tem que fazer o esquema de quando eu passar aqui... Vocês podem ir pensando já, quando eu passar aqui, eu tenho que detectar... que nem o da bomba, sabe? Quando a bomba encosta do nosso personagem, a explosão encosta, ele sabe que tem alguma coisa. Então eu vou ter que saber o que é isso, e como é o item de bomba, eu vou adicionar mais bombas e destruir esse item aqui. Certo? É basicamente isso, e o fogo é a mesma coisa. Se quiserem ir pensando nisso, aí depois acho que não na próxima, mas na outra aula, que é a próxima aula eu vou arrumar os scripts, né? Aí na próxima aula eu já explico como é que faz isso. Beleza? Bom, espero que tenham gostado. E lembrando que o site mudou. Se você acessar o site, vai cair no Games Life lá. Mas não se assuste, é só você ir lá no Game Dev, que vai ter os posts lá que é relacionado ao projeto Bombermão. Vocês procuram lá na tag Bombermão. Aí lá no site vai ter todas as informações lá do projeto. Beleza? Vai ter os arquivos lá, os arquivos e as classes que eu estou utilizando aqui, que eu sempre atualizo em cada post. Beleza? É isso aí e até a próxima aula. Inscrevam-se no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook e acessem o nosso site www.chef.rocks. Mais informações na descrição do vídeo. Muito obrigado e que a força esteja com vocês.